A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos hoje estudar, aleluia, 1 Samuel capítulo 15, de 35 versículos, continuar o estudo. O título fala aqui, Samuel manda destruir os amalequitas. Aleluia. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois às ovelhas, desde o camelo até os jumentos. Os irmãos vendo isso aí, parece até meio assustador, né? Mas não é, irmãos. Deus, o Senhor, Ele fala para você e para mim, desde lá de trás, irmãos, que Ele quer que o mal, o pecado, a desobediência, o que é errado, seja tirado do meio do povo dele. Se os irmãos lerem a história do povo de Israel, Deuteronômio capítulo 7, foi a mesma ordem, irmãos. Todos, isso era um sinal de tirar o mal, de apartar o mal, para que o povo de Deus não se corrompesse, mas o povo de Deus não pecasse. Samuel aqui, inspirado pelo Espírito Santo, fala até da parte que estava saindo do Egito ali, e houve uma resistência de Amaleque. Fez lembrar isso na palavra, para que Saul e os homens o fizessem aqui. O versículo 4 fala assim, o que Saul convocou ao povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneneus, ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneneus se retiraram do meio dos amalequitas. Olha, irmãos, aqui, vamos ler o versículo de novo, que isso é interessante isso aqui, irmãos, para a gente frisar e aprender aqui, ó. Versículo 6. E disse Saul aos queneneus, ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneneus se retiraram do meio dos amalequitas. Irmãos, Deus é um Deus que é de justiça? É. Ele corrige? Sim. Repreende aquele que ele ama? Sim. Açoita, diz a palavra, porque ama sim, mas também não é um Deus de misericórdia, irmãos. Ele não quer que a pessoa se perca, se corrompa, a pessoa caia no erro, na falha, no pecado, irmãos. Ele usa de misericórdia. Irmão, Deus sonda o teu coração, meu. Sonda o coração hoje da humanidade. Deus, a misericórdia dele é que todos sejam salvos, libertos, curados, transformados pelo poder que há no nome de Jesus. A misericórdia de Deus, irmãos, não está parada, irmãos, no tempo, não. Ela continua a mesma. Desde o Velho Testamento, irmãos, o povo que se volta para os seus belos prazeres, pelas suas vontades próprias e se afastam do Senhor, irmãos, aí o mal vem. O mal vem, irmãos, e vem para matar, roubar e destruir. Assim diz a palavra. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que estava defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag também o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, dos jumentos, dos cordeiros, melhor do que havia, e os não quiseram destruir totalmente. Porém toda a casa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Então enviou a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de ter posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel contristou-se toda a noite e clamou ao Senhor. E de madrugada Samuel, para encontrar-te com Saul pela manhã, lhe disse, Saul, já chegou o Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então voltando-se, passou e desceu a Gigal. Os irmãos vê que aqui a palavra veio a Samuel, dizendo que arrependeu-se de ter colocado Saul como rei. Os irmãos vê que no outro episódio que está aí no canal, irmãos, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, Samuel já tinha falado, irmãos, da desobediência de Saul e da perca do reino dele.
Mas a gente vê pela palavra, irmãos, lendo versículo por versículo, que Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Se Saul tivesse aqui, irmãos, ouvido, atendido, obedecido e feito o que Deus tinha mandado ele fazer, ele era ali a liderança que vinha ali para o povo, irmãos. Deus tinha até o perdoado, Deus tinha até o aceitado, a sua ação, a sua atitude diferente da outra que ele tinha feito, irmãos, e até tido misericórdia dele. Mas aí Saul vai e erra, irmãos, e erra feio. Aí a Bíblia diz que Deus se arrepende, irmãos. Irmãos, Deus, Ele está todos os dias dando oportunidade às pessoas de se arrepender, de deixarem o pecado, de se voltarem para Ele, de servirem, de honrar a Ele, buscar a Ele, se voltar a Ele, se converter dos seus maus caminhos, irmãos, e pedir graça e misericórdia do Senhor, irmãos. O Salmo 80, 3 versos lá, fala assim: faz-nos voltar, Senhor. Resplandece o teu rosto sobre nós. Irmãos, nós temos que orar assim. Voltar o quê? Para a intimidade, para a obediência, para estar mais próximo do Senhor, para não sermos atacados, irmãos. Na nossa fraqueza, abrimos brecha para o inimigo. A Saul fez isso, irmãos. Abriu brecha. Versículo aqui, 12. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. Ele disse: Saul já chegou ao Carmelo. Ele levantou para si um altar. Então, voltando-se, passou e desceu a Gigal. 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos? E mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou as melhores das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele lhe disse: Fala. 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno, os teus olhos não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste parecer mal aos olhos do Senhor? Olha, irmãos, Samuel repreendendo a Saul, dizendo aquilo que Deus tinha mandado e ele não tinha feito. Quantos hoje, irmãos, querem arrumar desculpa, arrumarem para os seus erros, para as suas falhas? A intenção do meu coração não foi essa. Não, irmãos. Não é a intenção boa do coração, é o que está escrito na palavra, que nós temos que pedir misericórdia para Deus, para cumprir e fazer, para que Deus faça, realize aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, irmãos, naqueles que nós estão nos ouvindo, irmãos. Paulo falou assim para Samuel: prega, inste em pregar, para que os que te ouvem sejam salvos e você também. Irmãos, primeiro que tem que zelar pela salvação da sua alma, cuidar é nós, irmãos, da minha salvação. E depois, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor têm que ser salvas. Saul estava fazendo tudo o contrário, irmãos. Ele estava pecando, ele estava transgredindo e todas as pessoas estavam levando junto com ele. Deus estava entristecido, irmãos, arrependido de ter colocado ele como rei de Israel. Continuando o versículo aqui, 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas o melhor que estava condenado para oferecer ao Senhor teu Deus de Gigal. 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, tanto em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, obedeça. Tem sacrifícios tolos que pessoas fazem. Deus não quer isso. Deus quer obediência à palavra, irmãos. É fácil? Não. Quem diz que é fácil, irmãos? A Bíblia fala que o justo vai salvar com muita dificuldade, mas Deus quer obediência à palavra. Deus não quer sacrifícios tolos, irmãos, da minha e da sua parte. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e também rejeitou a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha, irmãos, Saul, ele queria ser o tal do político, irmãos, fazer
a média com o povo, agradar o povo. Isso no capítulo anterior, que está aí no canal, ele fez isso. E Deus, meu menos, não se importava. Irmãos, temos que agradar a Deus, irmãos. A palavra que sair da sua boca, da minha, se vai entristecer o coração das pessoas, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão aceitar, não vão aplaudir. Irmão, se é palavra, é Bíblia, é a palavra de Deus que está sendo pregada, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Deus que te usa a sua vida mais e mais. Não vão gostar, irmãos? Não tem que gostar. Tem que aceitar a palavra. Se adequar à palavra. Não é a palavra se adequar a nós, irmãos. Saul queria ser o tal do político. Queria ganhar o povo, para que o povo estivesse junto com ele, mas estava entristecendo ao Senhor. Que lição para nós, irmãos. Versículo 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e tem dado a teu próximo melhor do que tu. Irmão, outra ação, outra atitude errada, não pensada, não vigiada por Saul. Quantas vezes, irmãos, pessoas nos dias de hoje fazem atitudes erradas, falam na hora que não é para falar, gritam. A Bíblia fala que não pode ter gritaria no meio de voz. Irmãos, a pessoa está falando mal para você, para mim, a pessoa quer gritar mais alto. A Bíblia ensina assim que tem que pagar o mal com o bem. Não é gritando mais alto, não é xingando. Pessoas perdem a cabeça, fazem besteira, irmãos. Aquilo fica marcado, as palavras não voltam, irmãos. Fica no ar. Por isso que a Bíblia fala assim para nós assim, ó, que pelas palavras nós vamos ser justificados e pelas palavras nós vamos ser condenados. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Mais uma ação não pensada por Saul. Irmão, temos que estar em oração, temos que estar vigiando, temos que estar clamando, temos que estar pedindo para que o Senhor, na sua misericórdia, irmãos, Ele não nos segure, nos dê graça na hora de falar, de tomar alguma ação, e a gente tenha resistência no poder de Deus para não pecar, não transgredir o mandamento do Senhor, irmãos. Porque quando a gente peca, irmãos, a gente abre brechas, abre a porta. Irmãos, isso é perigoso. A gente tem que confessar o pecado para que o Senhor nos lave com o sangue dele e o pecado não nos domine. Saul não estava fazendo isso, mas estava se aprofundando mais. O reino dele foi rasgado. Irmãos, cuidado. É para mim isso e para você também. O versículo, louvado seja Deus. Aleluia. 29. Então também aquele que é força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 30. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. 31. Então voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou o Senhor. 32. Então disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte? 33. Diz, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mão entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Olha, irmãos, Samuel fez errado? Não, irmãos. Era velha aliança. Outra aliança, não é para nós isso hoje, irmãos. Mas Samuel cumpriu a palavra do Senhor, tirou o mal, irmãos, do meio do povo. Irmão, mesmo que te custe percas de pessoas, perca de amizades, perca de pessoas às vezes dentro da sua casa, irmãos, faça o que Deus manda, faça o que Deus coloca para você fazer, faça o que está na palavra. Irmão, agrade o Senhor, irmãos, que o Senhor é poderoso para abrir os olhos, para convencer os seus familiares, pessoas, para voltarem-se para o Senhor, e voltando para o Senhor, vai voltar a falar com você, irmãos. Na vida cristã é renúncia, irmãos. Tem percas. Aquele que perder a sua vida por amor de mim desapanhada, ganhá-la-á. Oh, aleluia. Versículo 34 e 35, e vamos encerrar aqui. Então Samuel se foi para Ramá, a Saul subiu para sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu que pusera Saul rei sobre Israel. Irmão, não tenha dó, irmãos. Se pessoas estão vivendo na prática do pecado, do erro, independente do grau parentesco que tenha com você ou comigo, não tenha dó. Fale a verdade. Use a palavra é vara, irmãos. Use, fale. Ah, mas as pessoas não vão gostar, não tem problema.
que não gostem, irmãos, mas que quando elas voltarem para o Senhor, elas vão ver que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, que sempre disse a verdade. E o Espírito Santo, irmãos, vai convencer aquela pessoa, aquelas vidas, para vir ao Senhor. Samuel que teve dó, não era para ter dó de Saul, irmãos, é para falar a palavra. Falar como ela é, irmãos. Irmão, não é ter dó. A gente tem que ter misericórdia das pessoas. Dó não, irmãos. Misericórdia, de querer ajudar as pessoas, mas com o remédio que é a palavra. Amém? Irmão, Samuel capítulo 15 encerrado, que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe sua vida, nos ajude a fazer a obra do Senhor aí, compartilhando esse link, deixa aí os likes aí, nos ajude, irmãos, a fazer essa obra, que essa palavra chegue a muitas vidas e as pessoas sejam libertas, transformadas e curadas. Isso, irmãos, pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.